Bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. E hoje recebemos um treinador. Não vamos falar de táticas muito chatas, nem de situações de treino, de planos de treino, mas vamos sim falar do percurso de alguém que começou no nosso país e, entretanto, explorou muito da América Central e da América do Sul. Passou pelo Equador, pelo México e também pelo Brasil. Falo por isso de Renato Paiva. Mister, bem-vindo. Agora Olá, sim, como estão? agora sim, Tudo bem? bem-vindo. Bem-vindo, Mister, tudo bem? Antes de mais dizer Tudo bem. que é um gosto recebê-lo cá no nosso podcast e videocast também. As pessoas, para além de ouvirem, podem ver este episódio na Liga TV ou ouvir no Spotify e no iTunes. Mister, eu vou começar se calhar precisamente pelo início. E claro que o Mister tem um longo percurso em Portugal, mas queria começar já aqui por uma situação ou por uma circunstância que o Mister teve de passar, que foi ter muitos nomes nas suas mãos, ou que passaram pelas suas mãos, que hoje são nomes bastante sonantes do futebol internacional. Eu falo muito de Ruben Dias, João Félix, entre outros tantos nomes. Pergunto-lhe, Mister, como é que era trabalhar diariamente com todo esse talento ao seu dispor? Olha, primeiro que tudo, obrigado à Liga Portugal pelo convite para estar aqui, que muito me honra e me orgulha. Ahm, Depois dizer-te que não há táticas chatas, há jogos chatos, táticas não são chatas, as táticas são boas, os jogos é que ficam chatos, mas não é por culpa das táticas. Ahm, É assim, é um começo em que tu trabalhas nesse momento com sonhos, não é? Ah, Sonhos de um menino que sonha ser futebolista profissional, sonhos de famílias que querem ver que esse menino triunfe e cumpra o seu sonho. E vais receber aí, e eu durante 18 anos trabalhei com variedíssimas gerações e variedíssimos casos de sonhos que hoje se cumpriram e estão na elite do futebol mundial, seja a nível de clubes, seja a nível de seleção ou seleções, e outros que não passaram disso mesmo, de um sonho e de um caminho que foi interrompido por isto ou por aquilo, e que acabou por não se cumprir aquilo que o menino e possivelmente a família queria. E portanto, não é fácil trabalhar com sonhos, não é? Algo que eu sempre senti, e acho que os meus colegas treinadores da formação do Benfica sentiam, é que muitas das vezes, devido ao peso e à importância desse sonho, nós quase que éramos mais importantes que os próprios pais. Ou seja, os pais diziam-nos muitas das vezes: Mister, se puder falar com o meu filho sobre isto ou sobre isto, eu acho que ele ouve mais a si do que propriamente a nós. E isso tem a ver com eles olharem para nós como o veículo que pode tornar possível dar mais um passo no caminho da realização desse sonho. E isso dá-nos uma responsabilidade muito grande, não é? Porque o Benfica, na sua estrutura de futebol formação, hum, sempre teve uma preocupação muito grande de forma paralela em formar jogadores e homens e pessoas e seres humanos. Nunca descurámos a questão dos estudos. E portanto nós éramos muitas vezes o pai e a mãe que os próprios pais e mães queriam que os filhos escutassem, tal era o peso da nossa influência ou intervenção nesse caminho. Isso dava-nos uma responsabilidade muito grande e deu-nos uma responsabilidade muito grande. Então, ser treinador de futebol de formação, para além de ser um treinador de futebol, é também ser um educador, hã, às vezes um psicólogo e às vezes um pai e uma mãe, hã, porque também era isso que a estrutura do Benfica exigia e muito bem, e os resultados acho que estão aí à vista. Portanto, é muito bonito, trabalhares nesses momentos, sentires a vontade e a ambição e o querer que esse sonho se realize,
E depois acaba também por ser bonito quando tu vês muitas histórias a terminarem ou continuarem no patamar de futebol profissional de elite, e não deixas de reter uma outra história que de facto eles não deram jogadores profissionais num alto nível, mas dado o cuidado que todos nós tivemos, e eu quando falo todos nós, Benfica e as pessoas do Benfica, e família e agentes e tudo mais, que estiveram nesse processo de crescimento ao longo dos anos, permitindo ou não deixando que o jogador deixasse, ou a criança neste caso, deixasse de estudar e de ter um plano B caso o futebol não desse. E hoje muitos deles têm essas profissões graças a esse caminho académico que eles não abandonaram ou que muitas das vezes nós não deixámos abandonar. Muito bem, Mister tocou aqui num ponto interessante, que é o facto de ser treinador de formação, e pelo menos o Mister começa ali também naquelas que são as categorias base e de preparação para aqueles que poderão vir a ser no futuro jogadores profissionais, e tocou num ponto que é o treinador de formação, por vezes, acaba por ser também psicólogo, fazer papel de pai, de mãe. Eh, Agora eu pergunto-lhe, Mister, qual é que é a grande diferença, e pode ser bastante, acredito que seja, de treinar o futebol de formação, esses jovens, esses miúdos, e depois lidar mais à frente, como o Mister hoje lida com homens, homens já feitos, formados, sejam eles socialmente, sejam eles no mundo do futebol. Pergunto-lhe, Mister, para além dessa diferença de dificuldades, não terá um treinador, quando treina homens, também de ter de ser um bocado psicólogo e, não direi pai nem mãe, mas se calhar quase que irmão daqueles atletas? Não, sem dúvida. Hoje a profissão de treinador, de alguns anos para cá, alavancou-se para patamares muito mais amplos do que propriamente a técnica e a tática, não é? Como dizia o professor Manuel Sérgio, quem sabe só de futebol nada sabe, ou pouco sabe. E portanto é um bocadinho isto. Hoje em dia, com a globalização do jogo e com a globalização do que rodeia o jogo, tu obviamente tens que ser muito mais do que um homem que entenda o jogo, perceba o jogo. Vais ter que ir a fenómenos da antropologia, da sociologia, da psicologia, ah, da sensibilidade e do dia a dia, daquilo que é a vida, que eu comparo muitas situações e digo isso aos meus jogadores, comparo muitas situações que acontecem no futebol exatamente como acontecem na vida. Hum, e portanto tens que tentar dominar um bocadinho de cada, sendo que, por exemplo, eu vou falar na área da psicologia, eu acho que o treinador deve ser o primeiro psicólogo do jogador até um determinado limite, que é onde começa a ciência. E onde começa a ciência já tem que entrar a intervenção de um psicólogo que se formou, que se experimentou e que tem essa experiência profissional, porque de facto não podemos ser empíricos e temos que estar também, e é um bocadinho uma das nossas mais-valias é saber nos rodear de grandes profissionais e de pessoas de facto que pensem da mesma forma que nós o jogo, em questões técnico-táticas, mas depois que tenham valências em outras áreas. E eu defendo muito que nesse primeiro contacto humano, eu fiz sempre questão, até pelos 18 anos de futebol de formação, fiz sempre questão de olhar primeiro para o ser humano. E há muita gente e alguns treinadores cometem o erro de olhar para uma pessoa que tem uns calções, umas chuteiras, uma camisa de futebol e esquece que de facto ali dentro está um ser humano que tem frustrações, alegrias, tristezas, uma família, uma vida própria e que não conseguem chegar ao homem, à pessoa. Eu tento sempre o inverso, tento sempre chegar primeiro ao homem e à pessoa, mas quando os casos exigem de facto uma intervenção científica e vou recorrer dos profissionais das áreas referidas. Portanto, eh, essa hoje é a grande diferença de que nós temos de facto que tentar ser o mais abrangentes ao nível do conhecimento, ser o mais abertos ao nível do conhecimento e de outras áreas, Muito bem. sempre e quando que essas áreas influenciem o rendimento desportivo,
a área transversal a nível humano, tudo isso nós hoje devemos dominar, pelo menos no mínimo, senão seremos completamente ultrapassados. Mas aí agora pergunto-lhe, já que lidou com tantos jovens talentos, acredito que alguns, eh, infelizmente, como o Mister dizia no início, não atingiram, se calhar, o patamar que almejavam, que ambicionavam, mas a verdade, tal como foi referido, o Mister trabalhou com muito talento, que hoje também é sonante no futebol mundial. Eh, Terá um treinador de formação, depois quando dá o salto para as equipas principais, para o futebol sénior, terá ele uma maior percepção daquilo que é um bom atleta, um bom jogador. E quando eu digo bom atleta, não me refiro somente à componente técnico-tática, mas sim Uhum. à componente social, humana do atleta. Tenho uma percepção maior dessa questão e já agora, quando era treinador desses jovens ou olhava para esses jovens que andavam ali pelo Benfica Campos, Bernardo, João Cancelo, João Félix, Ruben Dias, já sentia eh, uma verdadeira capacidade de serem verdadeiros craques no seu todo. Sim, sentia-se em muitos, que acabaram por se ingrar e chegar à elite, e outros que tinham de facto também essas capacidades e depois por isto ou por aquilo não acabaram por não se ingrar. Lembro-me sempre, dou sempre o mesmo exemplo, geração de 89, o André Carvalhas era apontado por toda a gente como o grande nesse momento, grande expoente a nível técnico, da formação do Benfica. Nós e os colegas até lhe chamavam o pequeno Micoli, porque nessa altura estava o Micoli na primeira equipa e de facto ele fazia coisas absolutamente fora do normal, invulgares, em questões técnico-táticas, e era um jogador que deixava muita água na boca em toda a estrutura de formação e depois acabou por não se confirmar. E na mesma geração, Miguel Vítor, que era um central que tinha algumas limitações técnicas, mas que tinha uma capacidade volitiva extraordinária e uma capacidade de querer aprender, ah, muito, trabalhar muito, de reconhecer as suas deficiências e querer trabalhar em cima delas, ah, com um acompanhamento familiar também top. Se nessa altura nos dissessem que o Miguel Vítor, da geração de 89, onde havia o Ruben Lima, o Romeu Ribeiro, ah, e por aí fora, se nos dissessem que ele ia ser o André Carvalho, o Miguel Rosa, que ele ia ser o primeiro a estrear-se na equipa profissional do Benfica, ninguém acreditava e foi ele. Portanto, o futebol de formação tem estas coisas. Muitas das vezes nós temos nós não, mas muita gente tem o hábito de dizer que com 10 anos está ali uma estrela e eu estrelas vejo é no céu. E às vezes nos emblemas quando ganham títulos, porque com 10 anos tu não podes absolutamente dizer nada disso. Há ali potencial, que se pode confirmar ou não. Ah, e portanto, muitos deles não se ingraram, outros se ingraram. O Rubem Dias é outro caso. Se olhares, por exemplo, para um Renato Sanches, para um João Félix, para um Cancelo, para um Bernardo, eram jogadores de um patamar técnico superior ao Ruben naquele momento. Só que o Ruben tinha uma liderança e uma vontade também inacreditável de trabalhar, de aprender, de querer evoluir, também de conhecer as suas limitações. Ahm, e o Ruben, por exemplo, hoje eu vejo o Ruben numa fase de construção do Manchester City com uma vontade absolutamente extraordinário, e era se calhar uma das maiores lacunas que ele tinha quando chegou às nossas mãos, em sub-17, ele era sub-16, o ano mais novo. Tinha ali algumas lacunas técnicas que ele próprio, por si, pelos treinadores com quem trabalhou, foi debelando, e hoje é para jogar no Manchester do Guardiola, ou tens essa enquanto central, ou tens essa capacidade de construção a nível técnico e de leitura de jogo a nível tático, ou então não pode jogar ali, e ele joga e joga indiscutivelmente. Era a sua liderança, eu lembro-me quando estava no sub-17,
da geração superior a eles, eu chamei 4 jovens para trabalhar connosco, sub-16, um ano mais novos, o Yuri Ribeiro, o Ruben Dias, o Renato Sanches e está-me a faltar um, ou eram estes 3. Ahm, e estes 3, e o Guga, peço desculpa, e o Guga. Ah, estes 4 jogadores eram sub-16, só que nós reconhecíamos neles tanta capacidade e tanta qualidade, e até que podiam colmatar algumas lacunas do escalão de sub-17, e chamámos-los para trabalhar. E eu lembro-me perfeitamente, quer o Ruben, quer o Renato, em determinados momentos me disseram: eu não vim para aqui para fazer plantel só porque sou mais novo, eu vim para aqui para jogar. E eu disse: epá, está bem, isso é tudo bonito de garganta, mas eu quero ver isso é no campo. E de facto a verdade é que na fase final eles os 4 foram absolutos titulares de uma equipa que acabou por ganhar o título no Olival. Ah, Isto mostrava muito do que eles eram. Eu vou relembrar outra do Rubem Dias, que diz muito do que ele é. Rubem Dias no início do patamar sénior, com Rui Vitória, creio, e eu cruzei-me com ele nos corredores do Caixa Futebol Campos, do hotel. Era dezembro e ele não jogava. E eu disse: olha, Ruben, pá, como é que estás? Mister, tal, estou pronto, está adaptado e tal, mas não jogo. Já veio aqui há uns 6 meses e tal. E disse assim: pá, se calhar equacionas um empréstimo, não sei, que és jovem, era bom para ti, que estás tapado, não percas este, esta continuidade de crescimento. E se calhar acho que, não sei, na minha opinião, se fosses emprestado ou pedisses para ser emprestado, rodavas em algum lugar onde jogasses, e, e não estavas aqui a estagnar. E ele meteu-me assim a mão no ombro e disse assim: Mister, tranquilo, quando eu entrar já não vou sair. Isto foi exatamente a frase que o Ruben me disse, mas com aquela serenidade e aquela confiança que ele tinha. Mister, tranquilo, porque eu quando entrar já não vou sair. E a verdade é que o Ruben, quando entrou na equipa, não saiu mais. Perfeito. Tanto isto de um jogador que não tinha os atributos técnicos que tinham um João Félix ou um Bernardo Silva, por exemplo, ou até um Renato Sanches, que eram coisas absolutamente extraordinárias. E para que isso podes ver que tu podes chegar lá de diversas formas e também podes não chegar lá sendo um extraordinário jogador em questões técnicas, que fazes tudo da bola o que queres e o que te apetece, e porque te faltaram outras componentes, não conseguiste lá chegar. Então convém sempre, por isso é que no treino nós olhamos sempre para a componente técnica, ou tática, física e mental e psicológica, e não dissociamos nenhum, nem afastamos nenhum, nem separamos nenhum, porque hum, não o podes fazer, porque é um todo. E se falta, e aqueles que não chegaram ao alto nível foi porque alguns desses patamares ficaram para trás em insuficiência. Muito bem, Mister. E falou realmente nessa temporada de estreia de Ruben Dias, se não me engano, 17-18, precisamente com Rui Vitória, sim senhora, e com uma concorrência de Lisandro Lopes, Jardel e Luizão. Para todos os efeitos eram centrais com alguma tarimba ali nesta Exato, planta, exato. Falou também de exatamente. estrelas e de emblemas em estrelas, e o Mister conhece muito bem um emblema com estrelas no seu emblema, que é o próprio Benfica, não é? Tem pelo menos 3. De quase 2 décadas de Sport Lisboa e Benfica, Mister, agora falando um bocadinho mais de si em concreto, qual é que é vou dizer, turning point, ali o ponto de viragem do Mister Renato Paiva, onde entendeu, ok, eu quero ser treinador de futebol? Quando é que começa essa paixão? Olha, a paixão começa de pequenino, não é? Eu nasci com uma bola debaixo do braço, praticamente. É um fenómeno que eu não consigo, nem eu nem ninguém da minha família consegue explicar. Eu, de pequenino, às vezes a bola era maior que eu. Eu comia, eu dormia, eu estudava com uma bola ou nos pés, ou no colo, ou debaixo do braço. Era uma coisa impressionante. E eu, desde muito novo, tinha esse sonho de ser jogador de futebol.
Ainda por cima era canhoto, eu nasci em 70, era canhoto, não havia muitos canhotos nesses momentos. Depois ainda fiz ali um percurso pelas camadas jovens do Vitória de Setúbal, mas é aquilo sempre que eu digo, em 86 tinha eu 16 anos, e quando passei para o sub-17, ou estudavas ou jogavas, porque os treinos eram de manhã e a escola também era de manhã. Não havia hoje a facilidade que há certo. em que os jogadores têm, sortudos, de estudar, e portanto nesse momento, como em 80 e tal, o jogador de futebol a nível social não era muito bem visto, e porque havia aquela, e bem, aquela vontade dos pais em que os filhos estudassem. Os meus pais foram, obviamente, só me deram uma escolha: ou estudas, e eu, mesmo sendo canhoto, e mesmo o Jacinto João era o treinador na altura do Vitória de Setúbal do sub-17, mesmo com a insistência de para eu ficar, não foi possível isso acontecer. E pronto, e a partir daí, a paixão ficou cá dentro, eu continuei a estudar, comecei a jogar de forma mais amadora, depois dediquei-me ao futsal e fiz variedíssimos anos de futsal, mas sempre com um conhecimento paralelo e periférico àquilo que fazia de tudo. Eu colecionava aquela revista que era o 11 Mundial francesa, porque eu estudava língua, eu estudava inglês, francês e espanhol, e então era uma forma de eu juntar o útil ao agradável. Eu treinava o meu francês colecionando essa revista, que era mensal. Hum, eu comprava os jornais todos diariamente, não havia internet, não havia nada disso. Todas as notícias de futebol, eu tinha um conhecimento muito grande sobre tudo o que acontecia no mundo do futebol, porque documentava-me, e portanto o futebol nunca saiu de dentro de mim, apesar de eu ter saído do futebol, ah, pelo menos de competição, e do futebol 11. Depois fui eu em tudo por onde passava, eu era sempre o capitão de equipa. Não me perguntes porquê, ou porque os meus colegas não se queriam chatear, ou porque não sei o quê, ou porque eu falava muito bem, ou tal. Lá ia o Renato capitão. Então eu fui sempre capitão, no futsal fui sempre capitão, ainda tive uma passagem pelo handball também do Vitória de Setúbal. hum, e eu tinha muito jeito para o desporto, na escola, jogava bem todos os desportos. Ginástica era zero, era horrível, mas os desportos coletivos tivesse uma bola, ténis, tivesse uma bola era top. E então fiz uma passagem de 2 ou 3 anos pelo handball do Vitória, onde até cheguei a ser sénior profissional. Ah, e lá estava eu de capitão, e então começava eu a questionar algumas coisas do treino. E lembro-me perfeitamente de uma das coisas que eu comecei a questionar muito, era aquela questão de nós, mesmo no futsal ou no handball, andarmos a correr à volta do campo para aquecer. E aquilo fazia imensa confusão, porque é que nós não podíamos aquecer já de forma mais específica. Isto em 90. E já estava aí se calhar um bocadinho da periodização tática, um bocadinho aqui a funcionar, apesar de eu não ser um fundamentalista, mas tu te especializar-me naquilo que era o treino, no transfer para o jogo. Ah, e aquilo fazia-me imensa confusão, então enchia os meus treinadores de perguntas, e eles: "Epá, tu és um chato, tu devias era ser treinador e não sei o quê, devias ser treinador". E isto do devias ser treinador foi andando. Entretanto eu, ah, acabo por ir para um banco, sou bancário, e sou bancário durante, 9 anos. Trabalhei no Barclays Bank, tenho assim um percurso um bocadinho parecido com o Sarri, nesse aspecto só. E não fumo como ele fuma. E fui bancário durante 9, 10 anos, até que chegou o momento em que, eu estava a jogar futsal. O Naná, que era o treinador, foi guarda-redes do Benfica e da seleção, era o treinador do Vitória nesse momento. Convida-me para ser o adjunto. Já estava assim com uns 30 e tais, e ele assim: "Pá, podias-me ajudar aqui, tu gostas tanto do treino". E eu, a seguir, a ler livros e livros e livros, comecei a ler teses, monogramas de várias pessoas que se iam formando nas faculdades de motricidade humana. Chega-me às mãos a tese do professor Carlos Carvalhal,
em livro, já que era o treinar o jogo recuperando. Hum, Começo a devorar esse livro e, ao mesmo tempo, de forma coincidente, o Carlos Carvalhal vai treinar o Vitória de Setúbal, naquele momento na segunda divisão. Então, eu a ler o livro dele e ele a ir treinar, e eu pedi para poder assistir aos treinos do Carlos Carvalhal. O Carlos foi fantástico, disse: és da casa, por amor de Deus, vem sempre que quiseres, quando quiseres, e eu comecei a ir todos os dias. Todos os dias eu ia a ver os treinos, enquanto estive de férias. O problema foi quando eu voltei a trabalhar no banco. No banco. E aí começou o problema, e a luta interna. E já punha em prática algumas coisas no treino com o futsal, adorava aquilo que via nos treinos do Vitória com o Carvalhal. Depois o Carlos e o Rifa, o seu adjunto, estavam sozinhos em Setúbal. Muitas das vezes íamos almoçar depois do treino e eram almoços de 3 horas a falar do treino e do jogo e etc. Bebi imenso, imenso. Foi uma experiência extraordinária. Ao meu lado tinha sentado o diretor desportivo, que era só o Mister Quinito, me ia contando umas histórias extraordinárias. Hum, Quando eu voltei ao banco, houve um conflito interno aqui dentro e tive um acesso de loucura responsável ou irresponsável, ou chamem-lhe aquilo que quiserem, e decidi sair do banco e ir atrás do meu sonho. Na altura falei pronto, com as pessoas, com o Carvalho disse que eu era louco, os meus amigos disseram que eu era louco, tens o ordenado, estás efetivo, ah, tens um emprego estável, nunca jogaste futebol, o teu pai não é do futebol, isso é uma loucura o que tu vais fazer e tal, mas eu tinha uma convicção tão grande e aquilo estava-me a fazer tanto sentido, tudo aquilo que eu via ali dentro, que eu, Tinha de ir. contra tudo e contra todos, Tinha de ir. tomei a decisão. Um dia meti-me no carro, fui para Lisboa, pedi a minha demissão e passei a ver o ano inteiro de treinos do Vitória. Portanto, vi a época toda, todos os dias ali, e para acelerar, para perceber a ligação, ah, em determinado momento, o António Carraça entra para a estrutura do futebol de formação do Benfica como diretor e dá uma entrevista no jornal A Bola a dizer que ia investir muito na área do scouting de jovens, da observação de jovens, e que ia investir muito na margem sul, porque para o Benfica era uma margem histórica a nível da alimentação dos jogadores. Bento, Chalana, Diamantino, Carlos Manuel e por aí fora, Federico, toda a gente ia da margem sul e ele queria revitalizar isso. E eu estava exatamente na margem sul. Então, como eu estava sem emprego, decidi enviar o meu currículo. ah, Fiz chegar o meu currículo ao António Carraça através de um amigo bancário, que era o António Carlos Monteiro. Ele entregou o currículo ao António Carraça. Eu disse ao Carlos Carvalhal o que ia fazer: olha, mister, se o António Carraça lhe ligar, diga que eu estou aqui, porque pus no meu currículo que estou aqui a ver os treinos e tal. E assim foi. O António chamou-me, o António Carraça chamou-me, fez uma entrevista e na entrevista, imediatamente eu fui aceito. Porque ao mesmo tempo, enquanto via treinos, eu já estava a ver, tinha uma parabólica em casa e já via jogos do Campeonato Argentino, da Libertadores, da Sul-Americana, isto em 2000, 2000 e pouco. Pela parabólica, eu já via esses jogos e já ia vendo jogadores e tal. E disse isso ao Carraça: eu tenho um conhecimento dos jogadores da América do Sul vasto, por isto, por isto e por isto. Entrei, o que eu queria de facto era entrar com o Benfica, não importa pela zona do scouting, mas aquilo que eu queria era entrar no clube para ver se a porta do treino se podia abrir. Ok. E assim foi. E passado algum tempo o Carraça, o Jaime Graça era o diretor técnico, o Jaime Graça convida-me para adjunto e de adjunto para principal dos sub-14 e começa aí tudo. Como eu não pude ser jogador, eu nunca deixei de ter esta fixação. Eu sou muito de sinais, às vezes sou muito de feelings, tenho uma intuição, afinada, e aquela questão de eu estar a ler a monografia do Carlos Carvalhal e ele ao mesmo tempo aparecer a treinar o Vitória de Setúbal, Falou.
e a abertura que ele me deu, deu-me um sinal que, graças a Deus, hoje, os meus amigos dizem: "Ia, nós chamamos-te irresponsável, maluco e tal", e de facto, qualquer pessoa com juízo naquele momento diria que, e eu reconheço que foi uma loucura, mas de facto correu bem também muito pela minha perseverança, muito pelo meu estudo e muito pelo meu querer. E é curioso, o Mister passa de um banco para o outro, só que o banco por onde passou é um bocadinho diferente. Já tem relva à frente, já, Exatamente. já é um bocadinho diferente. Mister, e agora? Exatamente. É curioso, porque o Mister falou dos seus colegas da altura terem dito que o Mister estava louco. Pronto, estava ali a passar um momento de loucura. Agora é curioso, gostava de saber o que é que a sua família disse, né, na altura. Eh, Também foi na Fui onda da loucura? fui omisso em relação aos meus pais, já era Ok, adulto, escondeu. já vivia sozinho, não é? Só souberam bem depois, não é? E aquilo, só disse à minha irmã, que de facto também me chamou de tudo, se se eu tinha feito juízo do que estava a fazer, etc, etc. O banco na altura deu-me uma indenização, dinheiro que eu guardei e geri religiosamente. Hum, Tinha-me separado, estava uma semana com a minha filha e uma semana sem ela. Só que o meu foco, hoje o que os meus amigos dizem, por exemplo, é que de facto foste muito irresponsável, mas eu depois, dentro da minha irresponsabilidade, quando assumi, disse assim: vou de cabeça e é sério. Então os meus amigos quase não me viam para sair. Eu devorava tudo o que era livro, tudo o que era exercícios, tudo o que era conhecimento, o meu tempo era quase 90% dedicado a isso. Então eu, claro, de vez em quando disse saía com os meus amigos, ia almoçar e a jantar, mas estava sempre com aquela responsabilidade na cabeça. Fui, dentro do ato de responsabilidade, fui muito responsável a dizer: esta já que vou, agora vou com tudo, que eu não posso ser parcial a uma oportunidade, eu não posso estar não preparado para. E foi isso que eu tentei dizer à família, a família não entendeu, como é óbvio. Ah, Foi difícil, até tive ali um momento com os meus pais complicado, pronto, não falarmos uns com os outros, porque eles não aceitaram de facto, mas eu fui atrás, estava plenamente convencido daquilo que queria fazer, e pronto, mas na família foi bem mais difícil e os meus amigos, pronto, hoje dizem que de facto, e muitos deles conhecem, o teu passo foi altamente irresponsável, mas depois todo o teu percurso foi de grande responsabilidade, porque quase nem te víamos, porque o que tu querias era futebol e treino, futebol e treino, futebol e treino, e acabou por dar certo. Ou seja, dentro da loucura houve ali muito trabalho, na verdade, que se retratou em sucesso e Muito, continua-se a retratar em muito, sucesso. muito, Mister, o muito. Mister falou aqui de uma questão que é curiosa. Eu gosto sempre de perguntar, porque eu tenho um exemplo em casa de alguém que também não para de pensar em futebol. eh, e agora o Mister referiu da questão de às vezes ia jantar e não parava de pensar no futebol. O Mister também é daquelas pessoas que quando está à mesa aproveita o pão ou até a própria aquelas toalhas de papel do restaurante para desenhar e pensar naquilo que vai ser o treino ou o jogo? Ou como é que Eu estou organiza? constante, eu estou constantemente a pensar nisso. Eu dei comigo no metro, eu dei comigo no metro, a ir num sentido e as pessoas na minha direção e eu quase em sentido contrário e a ver exercícios de velocidade de reação. Porque isto é verdade, com a velocidade com que eu ia, a pressa com que eu ia, mas em sentido contrário, eu a pensar em exercícios de velocidade de reação. Eu vou-te dizer, a minha filha sabe, a maior parte dos verões foram a assistir a pré-épocas. Ah, Fui ver o Benfica de Kika Flores para o Óbidos, onde a minha filha dizia porque é que a água era tão gelada e de facto era mesmo muito gelada. Eu ia para o treino, ficava ali no hotel perto, ia para o treino, depois íamos para a praia e de facto a praia, a água em Óbidos é terrivelmente fresca, para não dizer gelada. E mas para perceberes um bocadinho como eu tinha as coisas tão organizadas na minha cabeça, eu quando entro para o Benfica, passado algum tempo, eu
peço aos meus diretores e ao presidente na altura, Luís Filipe Vieira, se podia assistir aos treinos das equipas séniores, já que os meus treinos eram à tarde e à noite, ou então quando estava a ver jovens, era ao fim de semana e tinha a semana um bocadinho mais livre, se havia a possibilidade e abertura de ver treinos. Hum, E eles, como eu era da casa, vamos falar com os treinadores, se os treinadores deixarem, claro. tudo bem. Então, vê bem, Trapattoni, Coleman, Fernando Santos, Kika Camacho? Flores, Camacho, de Kika Flores, depois a BTV apanhava-me ali e fazia-me comentar os treinos, porque alguns treinos eram abertos, então chamava-me ali para o lado, já que estás aqui, podes comentar o treino. E é onde entra depois a minha parte na BTV, que me convidavam para comentar os pré-jogos, os pós-jogos do Benfica, da parte profissional. Começam as minhas experiências com as câmaras de televisão. Ah, Tu já está adaptado aqui, já está. Kika Flores, Camacho, ah, Segue-se Jorge Jesus. Jorge Jesus. Jorge Jesus, bem difícil. Não, não, não de início, não e não e não, e ninguém assiste aos meus treinos, ninguém vê os meus treinos. Eu pedi ao Mário Monteiro, que era o preparador físico dele, que era meu amigo, para tentar. O Rui Águas estava na altura no Benfica, falou. O Rui Costa era o diretor desportivo, falou. Não, não, não. O presidente falou não. E o presidente disse: Mas ele está aqui desde o Trapatónio a ver treinos e tal. Não, ninguém vê os meus treinos. E um dia eu estou em casa e o Rui Costa ligou-me e disse: Olha, estás autorizado a ver os treinos do Mister Jesus. Eu até pensava que era brincadeira. Não, não, podes aparecer. E durante o mês eu vi os treinos do Mister Jorge Jesus. Paralelamente a isto, em 2012 vou a Barcelona, e há aí um antes e depois do meu edifício de treinador, e estou 12 dias em La Masia, assistindo aos treinos do Guardiola, equipa A, do Eusébio, equipa B, e toda a formação. Eu fui com o Ricardo Dionísio, que hoje é meu adjunto e preparador físico, na altura estava no Benfica também ele. Então o que é que nós fazíamos? Íamos de manhã, víamos os profissionais, almoçávamos e rapidamente voltávamos. Das 3 às 9 da noite, víamos toda a estrutura do La Masia a trabalhar durante uma semana. Ahm, Fui a Sevilha, fiz amizade com o Juan Malilho, que era adjunto do Guardiola até a época passada. O Juan Malilho vai para adjunto do Sampaoli no Sevilha. Eu vou ver o Sampaoli ao Sevilha, vou ver o Simeone ao Atlético de Madrid, vejo o Luís Castro em Chaves, isto tudo extra Benfica, vejo o Luís Castro em Chaves. Ahm, Pronto, e voltei a ver Carvalhal em Belém, no Belenenses. Ele sai de Vitória de Setúbal, já estava no Benfica, fui vê-lo a Belém no Belenenses. E portanto, como tu vês, ah, paralelamente eu estava ali a construir um edifício de treinador. E muitas pessoas diziam-me assim: ah, mas tu treinas jovens, qual é o sentido de ir ver profissionais? E eu dizia: isto é o meu método e a minha organização. Eu estou a olhar mais à frente. Eu estou a olhar, se um dia a minha Certo. carreira avançar da formação para o profissional, eu já vou saber como é que é a relação treinador de futebol profissional com o jogador, como é que é os vídeos, quem me deixava assistir, o treino, a operacionalização do treino, a gestão, tudo. E depois ia contactando com os jogadores que também profissionais que ali estavam, que me iam conhecendo, e portanto eu fiz um caminho paralelo, enquanto estava na formação, fiz esse caminho paralelo, sempre e quando a regra era eu não trazer o que via nos séniores para os jovens, Muito bem. porque não é um jogador de 14 anos não vai fazer o que faz um sénior, não é? Então eu tinha que ter essa coisa bem clara e sempre tive essa coisa bem clara. E portanto a minha história foi por aí até depois fazer até à equipa B do Benfica. Foi consumindo basicamente um bocadinho de cada um dos treinadores para construir uma personalidade, embora o Mister Renato Paiva tenha a personalidade muito própria e vincada, porque senão não tinha dito o que disse há bocado nesta entrevista, que era desistir de um emprego fixo para ir para um que é verdadeiramente incerto, é a realidade.
Nesse, nesse percurso de Benfica B, e agora, Mister, pegando naquilo que disse, eu não podia pegar naquilo que os jogadores profissionais, séniores, faziam e aplicá-lo nos jovens, mas já agora pergunto, porque a equipa B do Benfica permite, assim como as equipas B de alguns clubes, permitem exatamente que os jovens possam dar um salto para o futebol profissional, não integrando se Tão calhar brusco. logo, exatamente, não tão brusco, não integrando se calhar logo a equipa A, mas dá-lhes aquela primeira experiência, grande experiência do que é jogar contra homens. A realidade eh, é que alguns deles já chegam ali aos 18 anos, mas verdadeiramente jovens, verdadeiramente homens, digo. Os jovens já verdadeiramente homens. Eh, Seria na mesma positivo e agradável trazer essas coisas que os séniores faziam, fosse de São Paulo, fosse do Simeone, fosse do Mr. Trapattoni, eh, trazer aquilo que era aplicado nos séniores para esses jovens, depois já na equipa B do Benfica, porque a realidade é que eles tinham que se comportar como verdadeiros homens nesse contexto. Claramente, claramente, até porque eles jogavam segunda liga, já era uma competição profissional, não é? Certo. Hum, a equipa B vem no Benfica, vem colmatar uma deficiência que eu acho que as equipas grandes em Portugal têm ao nível da evolução de um jogador jovem no futebol de formação. Benfica, Porto, Sporting, a Braga, talvez, dado como estão instituídos os calendários dos campeonatos, e melhorou muito agora, porque no meu tempo a fase final era 4 equipas, fazia 6 jogos e acabou. Permitia, ou melhor, não permitia que os jogadores de equipa grande experimentassem os momentos do jogo de forma igual. Ou seja, os jovens do Benfica em 30 jogos que fizessem ou 40 jogos que fizessem durante a época tinham 10 difíceis. Certo. Os outros era goleadas, os outros era ataque continuado de 80% do jogo, e o resto era perdes na bola, transição defensiva rápida, ganhas a bola outra vez e vamos atacar outra vez. O momento da transição ofensiva ou o momento da organização defensiva e da transição ofensiva, tu não conseguias experimentar em competição, Certo. a não ser quando tinhas estes jogos Benfica Sporting, Benfica Porto, eh, mas o Benfica Porto e o na fase Benfica. final. Exato, só na fase final. O Benfica Sporting até te ias cruzando mais vezes porque era ali Zona Sul. Mas, por exemplo, o Porto só encontravas, quando era fases finais a 4 equipas, Certo. encontravas o Porto no Olival uma vez, no Seixal outra vez e acabou. Ou seja, quando aquilo está a ser bom, são 6 jogos e acaba. Fica- Então houve melhorias, aumentaram as fases finais, o número de equipas e tal, criaram o sub-23 para colmatar isto. Eu um dia entrei pela estrutura diretiva do futebol de formação do Benfica, enquanto estava no sub-17, pedi uma reunião e durante uma reunião eu disse: olha, se não se importam, chegando mais ou menos a novembro, eu acho que o modelo de jogo está mais ou menos entendido pelos jogadores, todos os automatismos, entrosamentos entre eles e tudo mais enquanto equipa. Íamos continuar no desenvolvimento individual, porque esse é que era de facto o foco. ah, Só que o campeonato não nos dá e os jogadores estão a crescer de forma irregular, deficiente. Se me permitem, eu gostava de fazer na quarta-feira um jogo contra uma equipa sénior, todas as quartas-feiras, da terceira divisão, do distrital, equipas aqui perto, Amora, Seixal, sei lá. Mas queria fazer isto para quê? Para que os jogadores acordem e caiam um bocadinho na realidade do que é, pá, agora temos de estar aqui a defender em bloco, na organização defensiva. Fomos tentar pressionar e eles quebraram a nossa pressão e a gente tem que fazer uma recuperação defensiva. E quando ganharmos a bola podemos experimentar a transição ofensiva. Eu lembro do diretor ter dito: Renato, mas isso é muito arriscado contra homens, os miúdos vão-se aleijar e tal, assim, ok, até pode acontecer, mas os ganhos que nós vamos ter em função das perdas são imensamente superiores. Então deixem de fazer isso. E assim aconteceu.
E assim aconteceu. E começámos a fazer, e os jogadores começaram a perceber-se que afinal fazer 4 golos ou 5 golos no fim de semana, quando ganhavas 12-0 e chegas a casa e o pai diz que tu és melhor que o Messi, o agente diz que és melhor que o Cristiano Ronaldo e os teus amigos dizem que tu já devias estar na primeira equipa do Benfica, cai tudo por terra, porque eles driblam e perdem a bola, têm que despender, etc, etc, etc. E eu até me lembro uma vez que perdemos 7-0 com o Amora, um Amora muito forte, 7-0 com o Amora, e aquilo, os dirigentes estão aí, mas 7-0, assim, não, ainda bem que foi 7-0, que bom que foi É 7-0, o choque de não realidade. nada. Exatamente, é um choque de realidade. Portanto, esta, este colmatar, a equipa B veio de facto trazer isto. E muitos dos jogadores chegam às equipas B e à segunda liga com esse déficit defensivo. Então tens ali um choque de realidade muito complicado. Sim. No meu segundo ano de equipa B, nós tínhamos ali, já era, a formação do Benfica estava a full, e já era, na minha opinião, e eu visei o presidente, já era um exagero, porque já era uma equipa muito jovem até demais, e depois corremos o risco de ser divisão, e não era uma coisa que nós Claro. queríamos. Os resultados não aconteciam porque, os jogadores são bons, então vamos cada vez ter cada vez mais jogadores jovens. E aquilo ia sendo complicado. Então, ah, todas essas vivências que eu, paralelamente, eh, usufruí na minha formação assistindo a outros treinadores, muitíssimas delas foram utilizadas já nesse patamar. Não só exercícios, porque os exercícios ali de um sénior já são aplicáveis a um jogador de 18 anos, 19 anos, que joga numa equipa B. Não só exercícios, a essência dos exercícios, porque eu crio muito os meus exercícios, mas a essência do exercício que eu assisti pode ser adaptada depois, ou é adaptada à minha realidade. Então, hum, obviamente que sim, a resposta é, tudo isso muito que eu bebi foi claramente aplicável num crescimento de jogadores que eu falava com os treinadores do Porto, do Sporting, etc, que se queixavam exatamente do mesmo. Do Nada, mesmo. a Muito gente bem. só tem competição na fase final. E aqui a verdade depois é uma. O Mister referiu aqui um facto interessante, que é são obrigados a defender mais, porque não estão habituados a tal, são portanto, desafiados a ter de correr mais vezes atrás da bola, porque nos escalões de formação possuem muitas mais vezes a bola, portanto, há muita mais posse de bola nesses contextos. A verdade, Mister, é que treinou ali, eu vou dizer, jovens homens, mas depois acaba por sair e por se aventurar um bocadinho no estrangeiro. Parte para o Equador e, em específico, para o Independiente del Valle. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa mudança do Mister Renato Paiva, que até então, apesar de ter bebido alguma coisa de treinadores internacionais, eh, teve de sair de Portugal, ou melhor, teve por opção, mas saiu de Portugal eh, para se desafiar no estrangeiro. Como é que foi essa mudança? Houve ali um bocadinho uma história, de facto, que foi quando eu estava na equipa B e o Rui Vitória, e no sub-19, o Rui Vitória sai do Benfica e o Bruno Lage passa para a equipa A, estava na equipa B e eu dos sub-19 passei para a equipa B e estava o Bruno Lage na equipa A e eu na equipa B. Ahm, e pronto, e o Bruno começa a ter sucesso e acaba por ser campeão. Ahm, Nós fazemos na equipa B um quarto lugar, foi a melhor, igualámos o melhor registro que o Benfica tinha feito. Ahm, e começam a surgir propostas para mim, de Portugal. E há um clube que jogava a Liga Europa nesse momento que se interessa muito pelos meus serviços. Eu achei o projeto super aliciante e só que eu tinha 5 anos de contrato e tinha uma cláusula de 5 milhões e o presidente disse que não me deixava sair porque o Lages foi campeão e o Lages vai ser campeão outra vez e depois o Lages vai embora e a seguir, assumes tu a equipa A, porque tens um conhecimento dos jovens, etcétera, estás aqui há muito tempo e portanto este é o projeto que eu tenho para ti, não te deixo sair. Tudo bem, a questão foi que o Lages foi campeão, começou a época e depois a meio dessa segunda época foi despedido, não é? Foi despedido É. e é contratado o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus só
e eu entendi, porque o momento do Benfica não era bom, e alguém como o Jorge Jesus era importante chegar ao clube, eu entendi, só a única questão que eu não entendi foi que o Jorge Jesus só ia pegar no início da época seguinte, e ainda faltavam uns 4 meses. E uma final da taça, 3 ou 4 meses, e uma final da taça de Portugal contra o Porto, já apurado. Correto. E começou-se a veicular, ah, 2 mais 2 igual a 4. Houve essas notícias sobre a minha possível saída, que o presidente não deixou porque eu ia ser o próximo a capas de jornais e tal, não sei quê. Hum, e a questão é que quando o Bruno Lage sai, começa a imprensa toda a dizer que sou eu que vou assumir, não é? Pronto, e eu meti na cabeça bem, vem o Jorge Jesus e eu entendo, mas já que o presidente me prometeu aquilo, pelo menos vai-me deixar acabar a época, não é? E fazer a final da Taça de Portugal. E acaba por não acontecer. Acaba por não acontecer. A justificação foi que estava lá o Nelson Veríssimo, era o adjunto do Bruno Lage, e ele não queria mexer na estrutura toda, e então deixou o Nelson Veríssimo até ao fim. E isto, obviamente, eu já disse isso várias vezes, não tem nada a ver com a competência do Nelson Veríssimo, absolutamente nada, tem a ver com uma promessa que me foi feita e que não foi cumprida. Então, a partir daí, eu falei com o meu agente e disse: quero no primeiro projeto que aparecer, que eu entenda que é um projeto, eu quero sair. E vou informar o presidente disso, informámos o presidente disso, e assim foi. E apareceram vários projetos que eu entendi que não eram projetos, até que aparece o Independente. Porque é que eu entendi que o Independente era projeto? Exatamente porque eles também me queriam na questão de que têm uma formação top das melhores da América do Sul. Clube altamente estruturado, eu disse isto várias vezes, fiz 2 meses de entrevistas, estávamos 3 treinadores, fiz variadíssimas entrevistas com variadíssimas pessoas, e durante 2 meses aquilo andou, em entrevistas, eu gostei muito do processo de escolha, achei tudo muito sustentado, e disse: "É para aqui que eu quero ir". "Ia, mas Equador e não sei o quê", pá, é para aqui que eu quero ir. Porquê? Porque tal como a equipa B, eu vou ter uma transição para o futebol de elite profissional, onde há também grande influência de uma academia de jovens de formação, que é o que o clube quer, que nós aproveitemos os jovens da formação. E o objetivo era o Independiente, não sendo um grande do Equador, porque é Barcelona, Emelec e Liga de Quito são os gigantes do Equador em termos de títulos e de massa adepta. O Independiente, para teres uma ideia, nós tínhamos 5.000 pessoas a ver os jogos. Ah, Seria ali um Braga no Equador, Ok. só que altamente bem estruturado. Uma ideia europeia, uma coisa. Alguns treinadores da formação já europeus também. Pá, fantástico. E foi. Eu meti na cabeça, é isto que eu quero, porque é o passo não radical que eu vou encontrar aqui a meio caminho para sair do futebol de formação. E foi assim que aconteceu. E correu bem, mas só agora, só sem querer desenvolver muito, vou querer fazer esta questão, porque acho que tenho que aproveitar a oportunidade. Qual é que era essa equipa portuguesa que foi apelar aos serviços do Mr. Renato Paiva? Se quiser revelar. Não, preferia não revelar, preferia não. Posso dizer, foi o Braga, na altura foi o Braga. Ah, ok, 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 ok. Pronto, para não, para não deixar aqui o mistério, poderia deixá-lo. Mas é certo, o Mr. é que no Equador. Falaram com o meu agente em relação à possibilidade de, e foi fechada pelo Benfica. Muito bem. A verdade é que no Equador correu bem. O Mister acaba por ser campeão. E agora eu gostava de perceber, Mister, porque é assim, de facto, e referiu aí os três clubes, os três principais clubes, eu até colocaria a LDU como possivelmente A mais. a equipa mais sonante do Equador, e depois, claro, Barcelona e Emelec como as seguintes. Mas a verdade é que dá um título ao Independiente. Agora, olhando para esta questão, como é que foi essa adaptação ao futebol sul-americano? Porque em alguns casos, agora o Brasil não é um campeonato corrido, mas eu dou os exemplos de México e Argentina, que têm sempre apertura e clausura. Como é que foi adaptar-se a isso? Como é que foi entrar nesse contexto? E claro, o auge dessa passagem, que é ser campeão. Olha, eu levava, como te disse anteriormente, levava 20 anos a ver futebol sul-americano.
20 anos. A ver Libertadores, a ver o campeonato, em especial o argentino, alguns jogos brasileiros, mas 20 anos. Então eu tinha um conhecimento teórico do que era o futebol sul-americano. Quando fui com a minha equipa técnica, disse-lhes: amigos, aqui o desafio é dar, porque ali o futebol é um bocadinho mais rebelde, não é tão tático, ok? O jogador é mais eu e a bola do que propriamente eu, a bola, o colega e o espaço e o adversário. Não, ali é eu e a bola, na maior parte. E então eu disse: aqui o desafio é nós darmos um conteúdo tático, TV, sem estrangular aquilo que é a melhor característica dos jogadores, que é a parte técnica, fantasista, criativa, física, às vezes, um equador muito físico, jogadores potentes, muito rápidos. Então nós temos que dar uns conceitos táticos sem estrangular. Porquê? O que é que eu via na Europa muitas vezes? Jogadores com um talento brutal que iam para a Europa, mas a Europa, o jogo está tão tático que quase estrangula aquilo que são as principais qualidades destes jogadores. E é isso Principalmente que em leva, Portugal. Principalmente em Portugal. pronto, e é isso muito que leva a frustrar e a não resultar e os jogadores a voltarem rapidamente para trás. É aquela questão do não dribles, do passa, do não sei quê, percebes? Pronto. Então, como é tudo tão tático, tu sufocas aquilo que é o indivíduo e as qualidades que o indivíduo tem. E muitas das vezes as qualidades são mesmo ah, quase individuais. Há jogadores que as suas qualidades individuais aparecem muito mais do que propriamente a sua inserção no coletivo. E isto não é um crime, é saber é dosear e enquadrar. Então, foi o que eu lhes disse: dar regras, mas nunca vamos deixar a essência deles, porque se deixarmos a essência deles, estamos aqui um mês e vamos todos embora. Sério. E assim foi. Assim foi, de facto, que eles percebessem essa questão da relação, bola, colega, adversário e espaço, a tomada de decisão toma-se em função disto, uma boa tomada de decisão toma-se em função disto, explicar-lhes isto com exercícios de treino que os conduzissem a estas tomadas de decisão, a perceber é o espaço que tu tens que explorar agora, agora não é o espaço, é o colega, mas cuidado que o colega tem um adversário perto, enfim, agora é a tua altura de individualmente resolveres, e o desafio foi este. Ah, o desafio era também potenciar os jovens da academia, para depois se venderem. Nós, no Independiente vendemos ou 9 ou 11, não sei, jogadores. Ah, e portanto, é uma adaptação que foi nesse aspecto, eu acho que esse foi o segredo do sucesso, o equilíbrio que nós tivemos a não chegar lá assim: "Não, nós vimos da Europa, isto é tudo tático e não sei o quê, e agora vamos, inundar não, tu tens que adaptar-te à realidade que tens, respeitar a história que existe e ir aos poucos dando aquilo que tu queres, mas sem, subverter de facto aquilo que é uma cultura. Tu para mudares uma cultura, se conseguires mudar, levarás às vezes, centenas de anos, não é? Portanto, no futebol é a mesma coisa. Acho que tens de te ir adaptando, é um win-win ali. Muito bem. E pronto, e foi o que nós fizemos. E a partir daí começámos a conhecer a equipa, a conhecer os jogadores. A equipa como tinha uns quantos argentinos, ah, pá, taticamente muito fortes, um deles o Cristian Pellerano, o capitão, era quase já um treinador dentro do campo, hoje é treinador e ele vai ser um grande treinador, sempre disse isto, e a partir daí foi esta relação num mix, eh, jovens com experientes, que, na função de da pergunta que me fazes, o abertura e o clausura, o que é que acontece? No abertura são 6 meses, nós acabamos em terceiro lugar, a 2 pontos do primeiro, foi o Emelec, e a 1 ponto do Barcelona, fica em segundo, e há uma paragem e eu reuni com os diretores e disse: "Olha, se nós aproximámos muito destes senhores, se vocês quiserem olhar para o clausura com possibilidades de o ganhar e podermos lutar pelo título na final, eu aconselho a dosear um bocadinho a juventude e a trazer aqui 4 ou 5 jogadores de grande experiência."
E eles: "Achas?" Acho. É muito importante. Os jovens são bons, só que o que é que acontecia nos maior parte dos nossos jogos? Jogávamos muito bem, tínhamos ou erros, infantis ou da juventude, percebe? Claro. Ou sofríamos um golo ou falhávamos um golo e acabávamos por não o que jogávamos, o resultado não traduzia. Estas fragilidades os jovens vão com o tempo passá-las, mas precisamos de gente que equilibre isto. E a segunda volta, o clausura vai ser assim. Eles ouviram-nos, depois éramos a equipa que mais criava oportunidades de golo, mas faltava-nos o número 9. Então a primeira contratação que fizemos era o melhor marcador do campeonato estava no Muxurruna, uma equipa pequena, e era o melhor marcador do campeonato um argentino. Eu disse: nós trouxermos o Bauman, nós vamos começar a terminar em golo a maior parte das oportunidades que nós temos. O Bauman foi ali disputado, eu fiz uns telefonemas para ele e consegui convencer o Bauman veio. O Bauman veio, foi o melhor marcador do campeonato e o melhor jogador do campeonato. Depois trouxemos o Sornosa, formado no Independiente, mas que estava no Brasil, já com 30 anos. Trouxemos o capitão do Arsenal de Sarandi, o Carvajal, que tinha 23, 24 anos, mas de liderança muito forte. Então conseguimos ali estruturar uma espinha dorsal muito experiente com a qualidade dos jovens que tínhamos. Tínhamos lançado, quando chegámos, olhámos para o Pacho, hoje central do Paris Saint-Germain, não tinha minutos na primeira equipa, eu olhei para o Pacho e ao fim de uma semana chamei a minha equipa técnica e disse: este rapaz tem quase 2 metros, é canhoto, é rápido, mega rápido, tem um controle e uma saída de bola, uma relação com a bola extraordinária. O que eu acho que ele é muito soft para central, é ainda muito pouco agressivo, só que eu acho que ele pode ganhar isso. Pá, será que eu estou a ver mal ou está aqui um central de grandíssima qualidade? Não, tá, nós já vimos o mesmo e tal, então lançámos o Pacho. Pacho estreia-se connosco e a história do Pacho é que nós já hoje conhecemos, Claro. não é? E depois foi o Hurtado para o Red Bull Bragantino, o Pedro Vite para a MLS, enfim, houve uma data de vendas que nós conseguimos efetivar, juntamente depois com o Clausura, onde fomos primeiro lugar, Certo. eh, já com uma qualidade de jogo muito superior, nós acabámos o campeonato fortíssimos. 15 dias antes da final com o Emelec, recebemos o Emelec e ganhámos 3-2, podia ter sido 5-2, já muito superiores a eles. Pronto, e depois há a final, passado 15 dias, primeiro em casa, porque o Emelec fez mais pontos, primeiro em nossa casa ganhamos 3-1 e depois em casa do Emelec 1-1, mas já se falava que entre as duas equipas o Independiente estava muito melhor e que era o grande favorito para ganhar essa, esse campeonato. Portanto, o meu conhecimento do futebol sul-americano ajudou-me, ponto número um, a selecionar conteúdos de treino e de jogo para eles. Ponto número 2, conhecimento de mercado para habilitar uma equipa que era excessivamente jovem, ingênua, frágil, de jogadores que, conseguindo esse equilíbrio, acabou por resultar no título. Depois vai ali, Mister, para um bocadinho para a América Central, para o México. E o Mister falou aqui de uma questão, enquanto falávamos do Independente e do Equador. Eu acho que todo o futebol sul-americano acaba por ser um bocadinho mais físico, mais combativo. E não sei se o Mister adapta, para além das ideias, naturalmente, se depois adapta um bocado a persona de um daqueles treinadores que foi bebendo. Se calhar até bebeu mais de Simeone para apostar aqui. Argentino, mais duro, futebol mais combativo. E como é que foi depois a experiência no México? Começa no León, Sim. e portanto gostava de saber como é que foi esse salto, ou seja, a saída do Independiente. Também sabemos que, e falando da adaptação, há treinadores europeus que saem da Europa e não se adaptam ao contexto sul-americano, não foi o caso do Mister, mas também há treinadores que saem do contexto sul-americano e vêm para a Europa e também não se adaptam. E Uhum. falando do emblema que estávamos a falar, claro que há um nome que acaba por surgir aqui no meio. Mas vai para o México, como é que é essa experiência? Que diferenças também sentiu para o futebol equatoriano? Eh, eu
recebi já na parte final do Independiente, teve vários convites, um deles foi do LAFC, tive praticamente quase para assinar na MLS, acabei por não ir, porque os meus jogadores me convenceram a ficar mais 6 meses no Independiente, pela Libertadores, pelo bicampeonato e porque o clube ia investir, acabou o clube por não investir tanto, e eu ao fim do ano e 6 meses, recebo o convite não vou ao final do ano para o LA, decido ficar no Independiente, mas depois ao final de 6 meses, as coisas não estavam a correr assim tão bem, apesar de estarmos em segundo, e eu, recebo o convite do Leão e Muito bem. vou para o Leão, onde tive só 6 meses, porque o Leão naquela altura era um contexto complexo. Complexo. Fui receber um grupo de jogadores em que eu, já era um grupo de jogadores em que os 2 anteriores treinadores tinham saído, porque tinham pedido a saída de alguns jogadores que já estavam há muito tempo no clube, que lhes geravam problemas no trabalho e que tinham contratos longos, e então os treinadores dizem: "Não saem eles, saio eu", e então esses 2 treinadores acabaram por sair, o Ambriz e o Holland. E depois chegámos nós e nós acreditámos que podíamos dar a volta, podíamos conseguir, mas de facto também acabámos por ter os mesmos problemas e ao fim de 6 meses eu também disse: "Pá, eu não tenho, não estou a ser eu". Ah, eu sentia que era tudo menos, era menos vídeo, era menos intensidade do treino, era menos isto, era tudo menos. Ah, e eu acabei por dizer: "Não vou ser eu, o treinador Renato, com as minhas ideias, com aquilo que me quiseram contratar, não vou ser eu", e falei com os diretores, os diretores disseram que me era difícil tirar alguns jogadores por causa do contrato e então decidi eu sair. É algo que foi um bocadinho oásis no futebol mexicano, porque depois da minha experiência no Toluca é precisamente contrário, Certo. precisamente contrário. E portanto o Leão eu resumo muito a isto, não conseguir pôr as minhas ideias, se calhar por ineficácia minha, se calhar por esses problemas também de não conseguir convencer os jogadores a querer mais, e portanto, eu decidi pedir demissão, senti que já não era solução, como faço sempre, quando eu sinto que não sou solução, vou embora e foi aquilo que eu fiz. Muito bem, mas depois o Toluca acaba por ser um contexto, Depois vem Bahia, exatamente, depois vem Bahia. Não vem, sei vem, se queres vem seguir Bahia. cronológico ou queres que eu vá já ao Toluca. Queria continuar pelo menos para já no México. Eu sei que vem Bahia, Ok. depois Toluca e só depois Fortaleza, mas para continuarmos só aqui no registro mexicano, manter aqui essa diferença, essa distinção, porque eu sei, ok, não seguindo cronologicamente, mas percebendo que o Mister vai ao Brasil e já lá vamos falar do Brasil um bocadinho mais à frente. Mas a verdade é, o seu retorno ao México, o que é que sente depois nessa diferença? Era mais uma questão clubística, ou seja, haver aqui um grau comparativo entre Toluca e León, ou era realmente um país e uma competição Não, 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 genuinamente não, não. complicadas naquilo que é o Não, 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 não. logístico? Não, era uma questão, como eu te disse, pontual, de clube. Era uma Ok, questão de clube. E quando surge a hipótese de Toluca, para já, Toluca é o terceiro clube com mais títulos no México. É um grande, perdão. E que tinha ficado fora dos playoffs. O campeonato no México é com playoffs, tens uma fase regular, fazes uma primeira volta, casa fora, fazes uma primeira volta todos contra todos, não é? E certo. depois, o segundo campeonato é a segunda volta ao contrário, todos contra todos. Só que a primeira volta gera um campeão e a segunda volta gera um campeão, com playoffs. Ok. Não há depois, há um jogo entre campeões, mas tu já tens os títulos. Portanto, dois Cada, títulos, basicamente. 2 títulos por ano, exato. Então, quando nós chegámos, o clube tinha ficado, apuram-se os 8 primeiros, o clube tinha ficado em 13º fora dos playoffs. Ok, Então nós, já com algum conhecimento do México, começámos a trabalhar num projeto de o dono já com alguma idade, doente, hã, poderosíssimo no país, muito influente. O pai dele foi o que começou todo o projeto Toluca, depois faleceu, ganhou no seu tempo os títulos todos que o Toluca tinha, depois o filho assumiu e o filho hoje já também algo debilitado com saúde, queria muito o Toluca campeão. Então fomos nós,
hã, reestruturámos a nível de plantel, fizemos contratações entre elas no primeiro no primeiro torneio, na primeira volta, o Alexis Vega, que era um jogador conhecidíssimo no México, mas que estava moribundo com lesões no Chivas, queria sair do Chivas, estava dado por causa do joelho como já acabado para o futebol. Eu conheci o Alexis Vega do scouting que tinha feito no Benfica, e disse que estava interessado em trazer o Alexis para recuperá-lo. E falei com o Alexis, disse: "Vens para aqui e nós vamos te colocar na seleção outra vez." E ele era da formação do Toluca, ele foi vendido do Toluca ao Chivas. O Chivas é um gigante, juntamente com o América. Então, vens para aqui para a tua casa e vais trabalhar connosco e vais decorar e vais voltar à seleção e vais ser aqui em tua casa figura preponderante. E aquilo foi um revitalizar na carreira do Alexis, que hoje é titular indiscutível da seleção, e foi nesses 6 meses um jogador muito importante para nós. Nós acabámos em terceiro lugar na fase regular. Bem. Perdemos o segundo lugar no último jogo em casa com o Cruz Azul. Nós estávamos à frente do Cruz Azul, o empate dava para nós. Nós perdemos 1-0 num jogo em que o Tiago Volpi, que era o meu guarda-redes, falhou 2 penaltis. Acertou no mesmo poste 2 vezes. No espaço de 6 minutos, um jogo daqueles que, pronto, que Tiago Volpi em São Paulo. ex-São Paulo e hoje no Grêmio. Era o guarda-redes que lá estava e era ele que batia os penaltis. Levava 18 penaltis consecutivos sem falhar. E nós chegámos e foi logo a primeira pergunta que me fizeram, uma das primeiras jornalistas, se o Volpi vai continuar a falhar, a bater penaltis. Porque, como imaginas, se ele falha um penalti, não está ninguém na baliza. Eu disse: "Claro que sim, óbvio que sim." Então as primeiras coisas que nós fizemos foi o Volpi continuar a bater penaltis, mas os outros 10 já preparados em estrutura no campo, caso ele falhasse, para que alguém conseguisse suprimir o máximo possível o gol do adversário. Então criámos exercícios de treino, tipo o Volpi rematar e se fosse golo, eu que estava ao lado do poste dar rapidamente uma bola ao guarda-redes para ele repor a bola para um contra-ataque, ou se a bola fosse, se o guarda-redes defendesse fazer isso, se a bola fosse fora eu meter uma bola em diversas zonas para, porque uma equipa estava espalhada pelo campo, ou seja, preparar-nos para esse momento. Certo. E a verdade é que o Volpi foi batendo penaltis até esse célebre jogo e depois continuou a bater. Em que de facto é aquelas coisas, tu dizes: "Olha, acontece." É o No momento. espaço de 6 minutos ele acerta 2 vezes no mesmo poste e nós perdemos 1-0, ficamos em segundo, vamos para os playoffs, ah, e vamos jogar contra os Chivas de Guadalajara. Fora perdemos 1-0, em casa bastava-nos fazer um golo, porque lá não há penaltis. Lá, em caso de empate, passa a equipa melhor classificada. E nós tínhamos ficado em terceiro, os Chivas em quinto, salvo erro. Então, perdemos 1-0 lá e em casa 0-0. Um massacre. Guarda-redes deles o melhor em campo, bolas no poste, bolas na barra, um golo anulado pelo VAR a 5 minutos do fim do Alexis Vega, que veio de lá, era o filme perfeito. Ah, e acabamos por ficar 0-0, somos eliminados. Somos eliminados, outra vez a mesma situação, éramos uma equipa que gerava imensas oportunidades de golo, mas faltavam-nos finalizadores. Quem é que vem? Paulinho, Paulinho do Sporting. Surge a hipótese de Paulinho e eu disse para ontem, nem é, eu vou já buscá-lo. Liga ao Paulinho, Paulinho está em Cancún de férias. Espetacular. Ouro sobre azul. Claro, eu disse: "Epá, ó Paulito, tu daí vem já para aqui." "E ó mister e tal, não sei, mas como é que é o campeonato, como é que é isso e tal." E, "Olha, pagam bem, México paga bem, tu estás tapado pelo Gyökeres, ele também já queria sair." Bem, ele: "Ok mister, eu se fizer uma proposta eu vou." Ele tinha trabalhado no Braga com o Ricardo Horta e com o André Horta, que são quase minha família, e eles falaram muito de mim, da minha forma de trabalhar no Benfica e tal, da minha forma de ver o jogo. Eu falo com o André e com o Ricardo quase todas as semanas, temos mesmo relação familiar.
E o Paulinho já me conhecia desse momento, então não, eu quero trabalhar consigo e tal, e eu vou, então eu tive que convencer os diretores do Toluca a trazer um jogador de 31 anos, que eles ficaram aí, 31 anos e não sei o quê, pá, temos dúvidas e tal, então eu fui buscar todo o percurso do Paulinho. Hoje não Fui existem ser- dúvidas. Hoje não existem dúvidas. Sim, olha, vejam só, desde a terceira divisão, clube mais pequeno, clube médio, clube grande, ele fez sempre gol. Isto é um indicador. Convenci eles convenceram o Paulinho, e há um determinado momento que o meu diretor me diz assim: "Ó Renato, isto é algum dinheiro, tu tens a certeza?" E eu disse: "Eu tenho 200% de certeza e vou-lhe dizer mais, você vai-me pagar um jantar, porque você vai contratar o melhor marcador do campeonato." E ele diz-me assim: "Ah, isso também já é exagero, porque está aqui o Gignac, o Chicharito e não sei o quê." E eu disse: "Você vai contratar o melhor marcador do campeonato. Já, já, para o próximo campeonato." E ele teve que me pagar o jantar, porque o Paulinho já leva 3 torneios e foi 3 vezes o melhor marcador do campeonato. Então, digo-te, grupo extraordinário de trabalho, fomos buscar o Luan ao Palmeiras, o central, grupo extraordinário de trabalho, clube extraordinário, uma uma segunda volta exemplar, ficámos em segundo, ficou em primeiro o Cruz Azul, que também foi exemplar. Hã, última jornada, com o América em casa, América campeão. Certo. Última jornada, América em casa, 4-0 ganhámos nós ao América, devia ter sido 6 ou 7, foi um jogo extraordinário. Ficamos em segundo, o América fica em sétimo, passado 15 dias está Luca América, playoffs. E acho que aquele 4-0 acho que nos fez um bocadinho de mal e fez bem ao América. Pesou no América, mas no sentido positivo. Exato, pesou no América, o América veio com 3 centrais nós jogos para o jogo de playoffs a eliminar e tal, e nós acabamos o jogo lá por perder 2-0, 2 golos quase no fim. Queríamos trazer o 0-0 para casa e depois em nossa casa tivemos que arriscar e perdemos 2-0 também. Eu tinha contrato de 1 ano e a urgência de serem campeões era tanta, pá, que o dono do clube decidiu mudar, decidiu não querer renovar o contrato, apesar do trabalho que nós fizemos. No- o- o- Foi unânime que o Toluca jogava o melhor futebol no México, unânime pelos meios de comunicação. Toluca e Cruz Azul era a final que todos pensavam que ia acontecer. O América acaba por eliminar-nos e ser bicampeão, volta a ser campeão, mas eles, com medo que o dono morresse e pela pressa de ser campeões, acabaram por não renovar o contrato. Vão buscar o Mohamed, o turco Mohamed, que já tinha sido campeão no México 3 vezes, e ele, no torneio a seguir, acaba por ser campeão. Obviamente, ele diz que recebeu um trabalho extraordinário, e eu acho que recebeu, é unânime. Claro que ele depois tem os méritos dele de ser campeão, porque muita gente diz: "Ah, aproveitou o teu trabalho." Não, o meu trabalho estava lá, mas depois ele foi campeão graças ao trabalho dele também, obviamente. Ah, mas é uma experiência extraordinária. O Paulinho hoje é um deus no México, várias equipas tentam contratá-lo. Renovaram de imediato com ele fez já o contrato da vida dele 2 vezes. E portanto eu estou muito feliz de ter dado esta segunda vida ao Paulinho. Fala-se numa possibilidade dele ir ao Mundial, fala-se, hã, e de facto eu acho que, era de considerar, porque ele é um jogador super completo, não só na finalização, ele é líder de golo e tem 10 ou 12 assistências, é uma coisa absurda. E eu disse-lhe: "Tu neste campeonato onde há mais espaço", porque ali a verdade é que eles jogam muito o jogo pelo jogo no México e essa é a diferença para o futebol da Europa. Olhos na baliza, equilíbrios quase nada e é tudo ao ataque, E ele tem lá. espetáculos, valorizam muito o espetáculo. Eu disse: "Paulinho, tu aqui vais ter muito espaço e tu com espaço, meu Deus, vais arrebentar com esta gente toda", e foi o que aconteceu. Como se diz na gíria, vai encher o saco, não é? Vai encher. E encheu 3 vezes o saco, 3 vezes. Dizer a verdade é que pronto, o Paulinho continua a mostrar os dentes e continua a fazê-los cair lá no, lá no México, fica Exato, até que um exato. bocadinho na música. E a verdade é que o México tem, o Dista falou do Cruz Azul, falou do América, tem o Toluca, mas também tem o Santos Laguna, tem o Guadalajara, Chivas.
como também disse, e portanto é de facto Pumas. plano. O Pumas também, de É um Portugal, campeonato extraordinário, é um extraordinário. campeonato extraordinário. País fuleiro, muito futebolístico, as pessoas vão, adoram, não são radicais, como aqui no Brasil, não há invasões de Ainda centros tem o urbanos, Monterrey, não, não. atenção, ainda tem o Monterrey. Monterrey e Tigres, aliás, Monterrey e Tigres são dois, se quiseres comparar Lisboa e Porto, é um bocadinho América, Cruz Azul e Pumas, na cidade do México, e Monterrey e Tigres na cidade de Monterrey, é de facto, e Toluca ali também na zona da cidade do México. Estes são os grandes, e Chivas em Guadalajara, é o Exatamente, triângulo exato, dos pesos pesados do futebol mexicano. Mas de facto é um espetáculo fantástico, brutal. muita gente, muita televisão, muito, mas como eu te digo, não há os exageros que às vezes existem aqui no Brasil. Pá, perdias, ganhavas, obviamente quando não ganhavas o público manifestava-se, mas sempre dentro de um civismo, não havia agações nem nada desse género, Muito bem. portanto, muito bem, Messi. E atenção, e casa também do grande e emblemático Estádio Azteca, daquele Mundial de 86, igualmente ele memorável. Vou-te contar uma história, rapidinha. Só foi. Primeira vez que eu pisei o Azteca para jogar, até foi com o Leão. Eu jurei para mim mesmo que ia fazer a via sacra, com todo o respeito para a religião, do golo do Maradona. Então comecei no meio campo onde ele começou a fintar ingleses, porque eu sou um maradoniano doente. Então comecei onde ele começou a fintar inglês, fiz aquele caminho todo como se fosse uma via sacra até à baliza onde ele fez o gol. Tem vários, o estádio Seca é mítico pela história que tem lá dentro também, monumentos, corredores com placas, com não sei o quê, é extraordinário, é história, sabes, bem de futebol, estou arrepiado. E eu, assim que pisei o Azteca, porque como te disse, sou fanático pelo Maradona, assim que pisei o Azteca, fui ao relevado fazer aquele caminho até à baliza. Então, Mister, olha, temos aqui uma coisa em comum, porque eu, apesar de não o ter visto ao vivo, ouvi sempre o meu pai falar de Maradona e também tenho uma admiração, não sei, de alguém, o que é estranho até, porque nunca vi jogar e tenho uma admiração por Maradona e esse jogo que refere desse gol contra a Inglaterra, até pelo contexto histórico da Guerra das Malvinas e tudo mais. Isso, Há todo um impacto gigantesco e, de facto, Maradona era um deus, sem dúvida. Isso, depois tinha estado no Brasil, mas depois dessa passagem de Toluca volta ao Brasil, ao Fortaleza, não falando individualmente Botafogo, Botafogo. Botafogo e depois Fortaleza, não falando individualmente dessas três experiências, ou pelo menos esses três emblemas, Uhum. de forma individual, eu gostava de ir de uma maneira mais abrangente, já que falou também da loucura que se vive um bocadinho no Brasil, também grandes estádios, eh, Maracanã, Morumbi, quer dizer, estádios todos Vila eles, Belmiro. Vila Belmiro, todos eles gigantescos e com um impacto gigantesco também. Como é que é o contexto brasileiro? Como é que é o balneário brasileiro? Uh, Como é que é viver porque eu sinto de alguém que está de fora e olha para aquele país e para aquela competição, para o Brasileirão, como é uma experiência no seu todo. As viagens, quer dizer, primeiro 20 equipas, portanto, Um continente, não é é um um país, é continente, um continente. um continente, 38 rodadas, como se diz no português do Brasil. Uh, uma coisa absolutamente surreal, de norte a sul, quilómetros e quilómetros, horas e horas para se fazerem viagens. Mister, como é que foi essa grande experiência de É, continente que é o Brasil? Vamos dizer. é grande experiência, como disseste. É uma universidade em andamento. É tudo diferente, tudo novo constantemente. Desafios gigantescos a nível de logística, a nível de adversários, a nível de contextos, a nível de calendário. eh, pá, vamos ver. Qualidade de jogadores brutal, ótima. Um país que vive para o futebol, vive, respira com exageros para o bom e para o mau.
para o bem e para o mal. Muito bem. Ahm, o jogo é fantástico. O jogo é fantástico. O jogo começou a ser mais tático agora. Acho que tem a ver também com alguns treinadores que vêm vindo de fora, e começou o jogo a ficar um bocadinho mais tático. Antes não era tanto, antes era um jogo mais de individualidades, um jogo mais lento, e tal. Muito assente na individualidade, na qualidade individual. Hoje o jogo é mais, começa a ser cada vez mais físico, e mais tático, mas de facto, o jogo em si é desafiante, porque tu tens grandes jogadores de um lado, grandes jogadores do outro, treinadores com qualidade, um ambiente muitas das vezes hostil por um lado e hostil e às vezes até hostil para os próprios da casa quando a coisa não corre bem, que não há muito equilíbrio, é tudo muito radical, porque é paixão. Brasil é paixão, futebol, paixão. Esquece seres cerebral, esquece. Aqui é paixão. Acabou. Então tu tens de saber viver com isto. E não é fácil viveres com isto quando te exigem ganhar, quando te exigem que jogues bem e quando jogas de 3 em 3 dias. Eu não sei se tu consegues imaginar um mês com 10 jogos. Agora falha 10 jogos no mês. Pois é. Pois. Onde tu, por exemplo, jogas sábado fora, quarta fora e domingo fora. Ora. E quase não vais a casa. E às vezes fazes viagens ligadas, logo diretas. Ah, então, tu no Brasil, pura e simplesmente tens a pré-época, que já é muito afetada pelos estaduais, e depois acabou o treino. Acabou. Depois é 3 em 3 dias é recuperar e vídeo e pouco mais. E aqui as pessoas exigem-te que tu jogues com uma ideia, que jogues bem, que desenvolvas jogadores, que ganhes, sem treinares. Ora, para mim, que eu sou um fanático do treino, que invisto horas no treino, nos exercícios e que acredito no treino a 1 milhão, chegar aqui a este contexto, a adaptação não foi fácil. Por exemplo, no Bahia não foi fácil. Lá tivemos a pré-época, mas não foi nada fácil. E depois, quando começa, acabou. É que não dá. Não dá. Tu praticamente nem consegues treinar os jogadores que ficam de fora. Porque jogas sábado, vais voltar a jogar quarta e vais voltar a jogar sábado ou domingo. Mas não é como na Europa. Na semana a seguir é igual, é consecutivo, já não para. Porque na Europa depois tu tens isto, mas depois tens uma semana larga. Não, aqui já não, esquece. Já é segue, porque depois metes Libertadores, metes Copa do estadual, Brasil. Copa do Brasil, acabou. Então como é que tu jogas sábado? Vais dar treino aos que não jogaram no sábado, mas depois tu não podes dar muito treino porque alguns desses vão jogar na quarta e tu já estás no dia -2. Percebes? Ou -3. E isto, e quando não jogas tipo quarta e sexta, ou quarta e sábado, com 48 horas. Pá, é terrível, terrível. Então tu tens que começar, por isso é que eu digo que é uma universidade na prática, em andamento, tu tens que começar a tua periodização é uma loucura. Tens que levar-te aos limites Ao de extremo. inventar de criativo de uma periodização que quase que não existe, que vive da recuperação e do vídeo e etc. Percebes? Ou isso, ou ter um Ah, plantel de 60 jogadores. aí está. Porque é que quem ganha mais é que de facto quem consegue ter 2 plantéis. Plantéis. Percebes? 2 jogadores mais ou menos bons por cada posição ou pela maior parte das posições. Certo. Palmeiras, Flamengo, quem tem mais dinheiro vai conseguir fazer isto. Quem não tem, só tem uma hipótese, tem que abdicar de competições. Certo. Porque é aquela história, vais querer tocar diversos instrumentos e não tocas nenhum de jeito. Certo. Então tu tens que ou investes na Copa ou investes no campeonato e tens que, de forma responsável, não é que mudes uma equipa, mas tens de dizer assim, epá, nestes 3 jogos de sábado a sábado, com um jogo pelo meio, eu tenho que fazer 3 equipas e pensar na minha cabeça nessas 3 equipas já e preparar treinos para isso. Repara-me nesta loucura, eu jogava sábado,
às 5 da tarde, por exemplo, às 6 da tarde, não é? Eu sábado de manhã estou a ver o adversário da quarta-feira ou da terça. Ainda não joguei o jogo de sábado. Sábado. E às vezes havia uma confusão de jogadores e tudo mais. Portanto, aqui os gabinetes de análise têm que ser vastos, têm que trabalhar a 3 e a 4 e a 5 jogos de antecedência, nós recebermos a informação o mais sucinta possível, Tá bom. os jogadores igual, e tu vives nisto. Viagens, viagens, viagens e jogo, 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 jogo. Eu já disse isto várias vezes de forma pública aqui no Brasil. O futebol brasileiro vai decaindo, Muito a bem. qualidade do jogador brasileiro vai decaindo também, porque não treina, Não consegues não gerir esse- treina. O, o ambiente de treino é o ambiente da correção. É onde tu repetes, 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 repetes. Treino é repetição. É onde tu podes corrigir o treinador, o jogador, parar, corrigir sem haver obviamente, interferência no resto. É onde o jogador pode errar sem haver interferência num resultado. E, portanto, é onde ele desenvolve as suas capacidades. Eu até disse aqui no Brasil que é tipo, vais às aulas e ao fim de semana tens o teste. Teste. O teste é um jogo, não é? E era assim que devia ser. O problema é que nas categorias de base, na formação, é igual. Eles também não treinam. Então, como é que tu desenvolves um jogador sem treinar? Só jogando? Porque depois há a perspectiva de negócio, não é? Claro. Vender jovens, vender jovens, vender jovens, não estão preparados, vão para a Europa, voltam para trás. E claro, quem interpretou isto da melhor forma foi o Abel. O Abel chegou aqui, olhou para a cantera, para a formação do Palmeiras, começou a utilizar alguns jovens, mas levou pancada, tipo, mete o miúdo. E ele disse assim: não, o miúdo tem que ir para o Hendrick. O miúdo tem idade de 16 anos, tem idade de ir para a Disney, não tem idade para jogar. E as pessoas já queriam que o Hendrick Claro. jogasse e quando não sei o quê. Então o Abel fez isto de forma magistral. As vendas são claras, o Hendrick, o Estevão, o Vítor, o zagueiro que foi para o central que foi para o City. Portanto, isto são tudo. O Alanzinho já está na porta de saída. Portanto, isto são todos jogadores que o Abel foi trazendo da formação, mas não foram logo protagonistas. E depois é assim: o Hendrick faz um jogo, faz 2 golos e a seguir ia para o banco. Ei, pau no Abel. Ou então não jogava. Mas o Hendrick fez 2 golos e eles não percebem que isto é um processo de formação e de evolução de dá e tira, dá e tira, dá e tira, percebes? Então, depois, quando te falo em coração, festas, mosaicos, ambientes extraordinários nos estádios, extraordinários. Esta é a parte boa, a parte má é o radical. É, CT, espera no CT. à quarta tu és magnífico e na sexta és burro, não é? Assim, à quarta, porquê? Porque ganhaste e porque perdeste. Se fazes a substituição que o público não gosta, és burro. E depois aconteceu-me no Botafogo. Patrick da Paula era o ódio de estimação dos adeptos. Eu coloquei, precisava ganhar o jogo, estava 0-0 contra o Carabobo para a Libertadores. Tirei o Gregor, que era o médio defensivo. Pus o Patrick de Paula para ser mais ofensivo. Burro. Faltavam 15 minutos. Burro. Eu a arriscar tudo. Burro. Burro, burro, burro. Gol do Patrick de Paula. Ganhámos 2-0. Primeiro gol é do Patrick de Paula. Já deixei de ser burro. E depois vivo porque é paixão. É paixão. Depois, a parte pior é aquela que tu dizes. É da violência. É da invasão dos CTs. É de que as torcidas organizadas entendem que podem e fazem Cobrar tudo. o que quiserem. O que quiserem. Há vídeos de várias. Sim. Há vídeos de uma torcida, uma pessoa a dizer aos jogadores: ó, meus amigos, estes caras estão aqui todos atrás de mim, têm antecedentes criminais. Isto foi dito aos jogadores e aos treinadores e aos diretores. Portanto, esta é a parte feia que não devia Claro, existir. a parte mais crítica e grave ali do excesso de paixão e de Exato, de exato. irracionalidade que o futebol traz. Exatamente, exatamente. E agora, depois tu vês o exemplo do Abel, não é? Que ganhou, é já.
indiscutivelmente, nível de títulos, o melhor treinador da história do Palmeiras. Palmeiras. Perde 2 ou 3 jogos, foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil. E já não presta, né, por assim dizer. Já não presta, quer dizer, tu perdes a memória rapidamente em relação àquilo que o Abel está a fazer, que para mim é pá, heróico o que o Abel está a fazer no Palmeiras, que tem que lidar contra o Flamengo, que é o maior clube do Brasil, não é? E tem que lutar nisto, apesar de Palmeiras ser muito grande também, mas o que o Abel está a fazer com jovens, vendendo jovens, utilizando jovens, reabilitando jovens jogadores como o Vitor Roque, que falhou na Europa, Certo. vendido jovem, voltou E outros ao que Barcelona. e outros que agora vieram para a Europa, como o Richard Dias, que começou no Flamengo muito jovem e no Palmeiras, 5 gols, Exato. de uma maneira. Isso, e hoje está na seleção, o Vitor Roque já está na seleção, mas no início no Palmeiras não fez uns quantos golos, ninguém pedia para o Vitor Roque. Portanto, é este desequilíbrio que faz de facto muito mal ao futebol brasileiro, e eu acho que o futebol brasileiro devia, para mim, na minha opinião, se quer voltar a patamares muito altos, eu digo isto a eles, meus amigos, vocês o último campeonato foi há 20 e tal anos. O Brasil, para mim, é o maior e o melhor produtor de jogadores de futebol, em termos de dimensão e de qualidade, Certo. devia estar, no mínimo, sempre na final da Copa América, sempre na final da Copa América e nas meias finais do Mundial. Do Campeonato do Mundo, certo. E não ganha. Porquê? Pensem porquê. Certo. E eu acho que eles têm que rever os calendários para se treinar mais, para fazer evoluir mais o jogador. 23 anos portanto, sem uma final e sem o título de campeão do mundo, como disse. Também uma geração, diga-se de passagem, essa geração de 2002, vamos dizer, é super Pois. horrível, né? Claro, Não é? claro, Que sem dúvida. no, Sem no, dúvida. no passado recente não tivemos uma geração, não tivemos o prazer de ver uma geração que começa de 2002 Verdade. com Ronaldo, com Rivaldo, com Cafu, com Roberto Carlos, com Dida, bem, e por aí vai, e por aí vai. Mister, bem, neste espaço de tempo em que falamos do Brasil e falamos de tudo, o Mister até me roubou aqui todo o espaço de cábulas que eu tinha para falarmos do Brasil, porque o Mister, numa resposta só, respondeu-me a tudo e falamos de paixão, de fé, de irracionalidade, do Abel, do Palmeiras, do Flamengo, do Tigrinho, que é o Vitor Roque, que era mau, depois era bom, depois já é mau e agora é bom outra vez. Mister, agora voltamos aqui novamente ao Mister, só ao Mister. Deixa-me só dizer-te o seguinte, desculpa, deixa-me Força. só dizer-te o seguinte. Eu senti na pele essa forma de ver as coisas no Botafogo. Quando tu vais para o Mundial de Clubes, num grupo onde tens Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, Seattle, e toda a gente diz para ganhar ao Seattle e não ser goleado pelo Atlético de Madrid e pelo Botafogo e pelo Paris Saint-Germain. A PSG vinha de ganhar 5 ao Inter na final da Champions, começa o Mundial de Clubes a ganhar 4 ao Atlético de Madrid e portanto era tudo impossível, até havia aqui muitas piadas dos adversários, que a gente íamos lá só cumprir calendário e tentar não ser goleados e etc. E acabamos por conseguir uma coisa que não se conseguia desde 2012, quando o Corinthians ganha ao Chelsea. Ao Chelsea, eh, exatamente. que é ganhar a quem ganhou o Libertadores, ganhar a quem ganhou a Champions. A um Paris Saint-Germain que nem golos sofria, que nem é que era perder, era que nem golos sofria. Então foi ah, um feito histórico, que é considerado um feito histórico, para o futebol brasileiro inclusive. Não deu título, porque se fosse um jogo a dar título, tinha dado título de campeão mundial. Ahm, e passado 10 dias, estou despedido, porque perdemos com o Palmeiras no prolongamento. Apesar de ter sido uma decisão de um senhor que é americano, e foi contrária a quem estava, que é brasileiro, diretores, a quem estava no dia a dia connosco, e os jogadores que gostavam muito do nosso trabalho, ficou tudo em estado de choque e surpreendido. É a pressão também dos adeptos. Claro. O senhor tomou a decisão muito pressionado pelos adeptos. Depois de ganhares ao Paris Saint-Germain, meteu na cabeça que íamos ser campeões do mundo. Do mundo. E não podíamos perder com o Palmeiras como perdemos. Portanto, é esta irracionalidade que, por exemplo, o Abel não tem, porque tem uma estrutura atrás dele, comandada pela Leila, que é a presidente, e pelo Anderson Barros, que é o diretor, à prova de bala. À prova de bala.
O Abel foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, contestação brutal, e a Leila veio-lhe oferecer renovação de contrato. Portanto, é à prova de bala e ele sente-se, obviamente ele tem que apresentar resultados e apresenta, mas não vai ganhar sempre, porque ninguém ganha sempre, e ele diz isso e é óbvio, ninguém, nem o Guardiola ganha sempre, ninguém ganha sempre, mas as pessoas aqui acham que tens de ganhar sempre. E quando não ganhas, tem que haver culpados. E normalmente é o treinador, percebes? Portanto, o Abel aguenta-se no Palmeiras pelo seu fantástico trabalho, mas porque tem uma estrutura, quando o seu trabalho não dá resultado, tem uma estrutura que diz: "Calma, nós sabemos o que está aqui a ser feito", e é à prova de bala. Mister, olhando agora para si, eu pergunto-lhe, e antes de irmos aqui para um segmento que nós temos, que geralmente é de perguntas de resposta rápida, eu faço-lhe uma questão antes de avançarmos para este segmento, que é, olhando para trás, olhando para aquele Renato Paiva de 2004, 2003, 2004, onde começa ali a entrar como treinador já no Benfica, eh, o que é que o faz sentir, portanto, qual é que é a diferença desse Renato Paiva para o Renato Paiva de agora e o que é que lhe faz sentir todo este percurso que vivenciou ao longo destes bons anos, 20 anos, Uhum. mais de 20 anos que está nesta senda de treino. Paixão e orgulho. Paixão e orgulho são 2 palavras que definem, que eu defino na minha trajetória. Paixão porque não a perdi, porque foi a paixão que me levou, paixão pela bola. Eu quando faço apresentações a treinadores, o primeiro slide é sempre uma bola, toda velha, toda rota. E eu digo sempre: "No início é a bola. Vocês todos estão aqui porque no início era a bola, era uma destas, Certo. não é da Champions, nem não sei, era esta". E portanto, a minha relação com a bola de paixão levou-me onde eu estou hoje. E a paixão que eu tinha quando eu comecei no Benfica, hoje é igual ou maior. Eu hoje estou sem clube e estou impossível de aturar, porque quero trabalhar rapidamente. Portanto, paixão, porque essa não vai acabar, e eu nem quero pensar no momento em que tenha que parar um dia, de treinar, de ter jogadores, de passar ideias, de ajudar. hum, e orgulho pela trajetória que fiz a pulso, sem ajudas, sem conhecer ninguém, hum, numa decisão, como eu já disse, arrojada, muito motivada pela tal paixão, Muito bem. mas que me fez uma trajetória, na minha ótica, muito bonita. Eu não tive pressa em sair do sub-14, eu não tive pressa em sair do sub-16, eu não tive pressa em sair do sub-17, não tive 6 anos, eu não tive pressa de nada. Eu Claro. fui, tranquilamente esperando os momentos certos e tomando as decisões mais ou menos certas. Hum, Portanto, mantenho uma paixão e um orgulho, enormes naquilo que é a minha trajetória até hoje. Muito bem, Mister. Então vamos lá ao segmento, a este ping-pong rápido com o Renato Paiva. Mister, primeira questão, melhor jogador que já treinou? É assim uma pergunta audaz, mas pode ter resposta. O melhor jogador que já treinei, entre formação e Entre profissional, tudo, entre tudo, entre tudo, sim. Paulinho. Paulinho. Treinador que mais o influenciou? Eixe, eh, Agora é difícil, o Mister falou de tantos há pouco. tantos, mas, claramente, Guardiola barra, La Masia, a Ok. metodologia do Barcelona. Do Por isso é que eu digo que há um antes e um depois da minha forma de ver o jogo, um antes e um depois da minha estadia em La Masia. em La Masia. Estádio mais difícil onde já comandou uma equipa? Ou seja, o estádio mais difícil onde já jogou. Mais difícil E atenção, de. atenção, isto pode servir tanto para o estádio do clube, o estádio mais complicado em termos de ambiente do clube que treinou, ou então onde foi jogar e sentiu Ah, absolutamente pesar. bem, estádio mais difícil, onde
Para os adversários, o do Toluca, claramente, um ambiente fantástico, 28.000, 30.000 pessoas, mas um ambiente extraordinário. O mais difícil, contra Vila Belmiro. Ok, Em certo. cima de nós, Santos, em cima de nós, a história, o peso, Pelé, toda aquela envolvência, tudo muito em cima dos jogadores. Difícil, difícil. Muito bem. Portanto, Toluca e Vila Belmiro são aqui as escolhas. Vitória mais saborosa da sua carreira? É, contra o Paris Saint-Germain, sem dúvida. Botafogo, Paris Saint-Germain. Muito bem. Fica aqui Renato Paiva 1, Luís Henrique 0. Exato. Só temos um jogo um contra o outro, portanto ele falou sempre Não interessa, não interessa, está com aproveitamento 100%. ele nunca ganhou. Está com um aproveitamento 100%. Mesmo. Exatamente. Bem, jogo mais emocionante que viveu como treinador? Jogo mais emocionante que vivi como treinador. Pá, eu não posso deixar de falar no título conquistado no Olival em 2012, o gol do Gonçalo Guedes, Consolete, ok. Fluiu. da formação. E não posso deixar de falar em mais dois jogos, não posso deixar de falar neles. Quando no Independiente, passado 2 meses de chegarmos, eliminamos o Grêmio de Porto Alegre na pré-eliminatória de Libertadores. Passamos nós e o Grêmio com um investimento gigantesco e com o Renato Portaluppi de treinador. Ah, ganhamos 2-1 em casa do Grêmio. Depois temos ganho 2-1 não em nossa casa, em Paraguai, porque foi terreno neutro, por causa do Covid. Essa vitória é outra vez movimenta um país, deixa um país de boca aberta. E, e obviamente a vitória que nos deu o campeonato nacional com o equatoriano contra o Emelec, 1-1 em casa do Emelec, com uma inundação total, futebol aquático, mas é mítico. Difícil. Jogador que mais o surpreendeu na formação? Ah, epá, eu tenho vários, mas o que mais me surpreendeu pelo, pelo percurso dele, pelo percurso dele, o que mais me surpreendeu foi o Rubem Dias, de menos a mais. Eu sabia que ele ia ser jogador, eu sabia que ele ia ser capitão de uma equipa. Se recuar aos sub-16 e aos sub-17, nunca diria que ele ia ser capitão do Manchester City. E esse mérito é todo, Ok, todo dele. E dos treinadores que trabalharam com ele, óbvio. muito bem. E o Mister foi um deles, portanto não, não podemos desmontar aqui. Mister, esta pergunta agora é um bocadinho ousada, mas uma equipa que você gostaria de treinar um dia? O Barcelona. Eu vou ser. Ok. Eh, vou vou sorrir aqui, que o Mister também estou a ver aí o seu sorriso. Pensava que o Mister ia responder numa equipa começada por V também, mas não. Não, Barcelona. Barcelona. Mister, Brasil em 3 palavras? Três palavras? Sim. Ah, paixão, qualidade, ah, desequilíbrio. Paixão, equilíbrio. E a segunda foi? Só para. Paixão, qualidade Qualidade, ok. Qualidade, exatamente. e desequilíbrio. Paixão, qualidade e desequilíbrio. América do Sul em 3 palavras. Já disse paixão, qualidade e desequilíbrio. E agora na América do Sul, tanto na sua globalidade, ou tiro, pode dizer outra vez paixão. Sim, sim, América do Sul, vou dizer agradecimento, porque me abriu as portas para eu poder desenvolver aquilo que é a minha paixão. Agradecimento, paixão outra vez e técnica. Muito bem. Mister, perfil do jogador que nunca falta numa equipa sua.
aquele jogador que o Mister tem que ter, ou sim ou sim. É aquele jogador que pensa o jogo, toma decisões, toma um maior número de boas decisões do que más decisões. Acima de tudo, aquele jogador que entende o jogo. Esse é aquele jogador que eu preciso, e se tiver 11, ótimo. Depois há outras características que são inerentes, mas eu, na minha forma de ver o jogo, que começa no guarda-redes, nas superioridades numéricas, no jogo posicional, ele tem que perceber o jogo, tem que perceber quando é que é útil tocar na bola, quando é que é útil estar em determinado posicionamento em que está a ajudar a equipa mesmo não tocando na bola e tomar constantes decisões, porque eu quero sempre que o jogador tenha a bola no pé e tenha a bola na sua equipa. Então as boas decisões são fundamentais. Então um jogador inteligente, neste caso. Ok, jogador inteligente, jogador completo no seu todo. Para terminar, Mister, Liga Portugal em 3 palavras. Objetivo, hã, país, o meu, não é? O meu futebol, o meu país. O objetivo, porque não quero obviamente encerrar a minha carreira sem treinar no meu país e na maior liga do meu país. Hum, saudade. E saudade. Ok, Mister, perfeito. Muito bonita a escolha das 3 palavras e saudade, que é uma palavra tão nossa, tão portuguesa, que Exatamente. não poderia Porque deixar de como faltar. nós víamos tempo fora, também temos saudade, apesar de vermos os jogos e quando podemos ir até aos estádios e tal, mas saudade do meu país, obviamente. Mister, muito obrigado. Foi um gosto recebê-lo aqui no Sem Filtros. Espero, gostou? Já agora, pergunto. Adorei, adorei, fantástico, fantástico. Não é normal este tipo de entrevistas, nós somos muitas vezes bombardeados e sujeitos às técnicas e às táticas e porque é que não pôs este e porque é que substituiu aquele e porque é que 4-3-3 e etc. Quando podemos falar um bocadinho da nossa trajetória, das pessoas que nos acompanharam e que me ajudaram a estar aqui, ah, não queria deixar de dizer isto e adorei, mas também não queria deixar de falar em Jaime Graça, porque foi de facto a pessoa que um dia no Benfica olhou para mim e esse sim de facto disse: não vais deixar de ver os jogadores e vais para o treino, vais ser treinador. A forma como o fez foi extraordinária. É o meu pai do futebol. Eu sinto muita falta dele e a estrutura na altura, quando ele faleceu no Benfica, muita falta. Ficámos muito órfãos ali dele. Ah, uma pessoa mega inteligente, e a quem eu estarei agradecido eternamente, porque, como eu costumo dizer, isto tudo é por ele e é para ele. Muito bem, Mister. Muito bonito. Já vi que tem uma certa emoção. Daqui do Sem Filtros, também aqui uma certa, espero que tenha percebido, aqui uma certa eh, pitada de tentar sempre que o Mister fale daquilo que nós não estamos geralmente habituados a ouvir Uhum. por parte dos treinadores, portanto, espero que não tenha entendido ou levado a mal nenhuma das Ótimo, minhas. nada, fantástico. Continue, acho que é um trabalho extraordinário que vocês fazem. Muito obrigado, Mister. Desejo-lhe toda a sorte do mundo, muito sucesso, ou melhor, continuação do muito sucesso que tem tido. E um grande abraço para nós, portugueses, para nós da Liga Portugal. É um orgulho vermos também os portugueses a brilharem fora do nosso país e a representarem tão bem, a serem embaixadores de uma forma tão prestigiante e a levarem o nome de Portugal além das nossas fronteiras. Mister, muito obrigado, tudo bom, grato por tudo. Obrigado eu, boa sorte e continuação de bom trabalho para vocês também, tá? Muito obrigado, Mister, força. E assim foi este episódio com Renato Paiva, um verdadeiro explorador da América do Sul e alguém que também teve um fortíssimo impacto naquela que é a formação do Sport Lisboa e Benfica, aliás, onde começou todo o seu percurso. Já sabe que pode ver e ouvir o nosso podcast, videocast sem filtros na Liga TV, também no Spotify e no iTunes. Por cá, esperamos por si para um próximo episódio. Muito obrigado.